guerra. Nós estamos em uma guerra. Não é uma guerra física como a guerra da Rússia e Ucrânia. Não é uma guerra física como a guerra que estava acontecendo agora há pouco tempo entre Iraque e Irã. A guerra que nós estamos é uma guerra espiritual. Amém. E hoje vamos ler na Bíblia Atos capítulo 27, que fala sobre a viagem de Paulo até Roma. E isso se tornou um dos relatos marítimos mais detalhados do mundo naquela época. É um dos relatos marítimos antigos mais detalhados do mundo. Vê, muitas pessoas têm dificuldade de acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia tem mais de 300 profecias sobre Jesus Cristo. Sobre um homem que nasceria, escrita por 30, 40 pessoas que nem conheciam quem era Jesus Cristo. Que vieram antes de Jesus Cristo. E a história relata que esses relatos foram escritos antes do nascimento de Jesus Cristo. Sobre Jesus Cristo. A Bíblia é um compilado de 66 livros, que uma vez que você começa a ler, isso muda a sua vida. Isso tem mudado a minha vida todos os dias. E aqui nós vemos um relato em Atos capítulo 27. Esse capítulo fala sobre as datas de 59 a 60 depois de Cristo, sendo que Paulo, ele morre em mais ou menos 64 depois de Cristo. 5 anos depois do que nós vamos ler aqui, Paulo é decapitado em Roma. Paulo, um apóstolo, um discípulo de Jesus Cristo. E a palavra apóstolo vem do grego enviado. São as pessoas que foram enviadas por Jesus Cristo, que tiveram contato com Jesus Cristo. Hoje em dia não há mais apóstolos, amém? Eu não sou um apóstolo. O Michael não é um apóstolo. Não, apóstolo é quem foi enviado por Jesus Cristo. Então quando você vai para uma igreja, você vê o apóstolo Sol. O apóstolo, isso não existe, amém? Biblicamente falando. E aqui nós vemos que Paulo morre 5 anos depois do que nós vamos ler aqui. Ele fica em Roma, numa prisão chamada prisão Mamertine, que é uma prisão que eu e Ana tivemos a oportunidade de ver lá em Roma, que é basicamente um buraco no chão. Essa é a prisão, não é uma prisão, não, é um buraco no chão. Onde Paulo ficou, e lá ele escreve a carta a Timóteo. Imagina isso, você está preso a ponto de ser decapitado, morto, e você está preocupado com outras pessoas. Você está preocupado em espalhar a mensagem, em treinar as pessoas que fariam ainda mais discípulos. Esse foi Paulo. Assim como Jesus Cristo. O que Jesus faz no momento da cruz? Jesus prega para o ladrão que estava ao seu lado. No momento mais difícil, no momento da morte, Jesus está preocupado com a pessoa do seu lado. E nós que estamos vivos, muitas vezes nem nos preocupamos com as pessoas do nosso lado. Do nosso lado no metro, do nosso lado na universidade, do nosso lado do trabalho. Mas Paulo aqui, ele está preocupado com eles, amém? Amém. Versículo 1, a Bíblia diz: a Bíblia diz, Atos 27, versículo 1. Quando ficou resolvido que devíamos embarcar para a Itália, entregaram Paulo e outros presos a um oficial romano chamado Júlio, que pertencia ao batalhão do imperador. Embarcamos no navio do porto de Adrimítio, que ia para os portos da província da Ásia. Estava também conosco Aristarco, que era de Tessalônica, cidade da Macedônia. No outro dia, chegamos ao porto de Sidom. Júlio tratava Paulo com muita bondade e deu-lhe autorização para ir ver os seus amigos e receber deles aquilo de que precisasse. Não é incrível fazer parte de uma família? No momento mais difícil de Paulo, um dos momentos mais difíceis. Ele já foi apedrejado antes, muita coisa aconteceu com Paulo. Mas nos momentos mais difíceis, o que acontece? Os amigos de Paulo estão com ele. Não sei se você reparou, mas quando a Bíblia diz embarcamos, nós fomos com ele. Aqui está dizendo Lucas, que escreve o livro de Atos. E diz, eu estive com Paulo no momento mais difícil da vida dele.
talvez você esteja em um momento bem difícil na sua vida, mas saiba que tem uma família contigo. Tem uma família te ajudando aqui na igreja, amém? Mas de novo, nós estamos em uma guerra. E numa guerra, cada alma é importante. Cada soldado é importante. Paulo aqui, ele está alegre por morrer por Jesus Cristo. Porque Paulo sabia que cristãos não morrem, cristãos apenas trocam de lugar. Amém? Nós apenas somos transferidos para um outro lugar. Paulo estava feliz por morrer por Jesus. Se você não encontrou algo pelo qual você esteja disposto a morrer, você não tem motivo para viver. Se até hoje você não encontrou algo pelo qual você está disposto a dar sua vida, por que você continua vivendo hoje? A minha convicção, irmãos, é que muitas pessoas aqui em Lisboa morrem aos 21 anos de idade. Morrem aos 22 anos de idade. Morrem aos 23 anos de idade. E simplesmente são sepultados quando chegam aos 80 anos de idade. Muitas pessoas, você caminha por aí, estão andando mortas. Você já assistiu aquela série The Walking Dead? Né? Pessoas já estão andando mortas aqui em Portugal. E o nosso trabalho é ressuscitar essas pessoas com Cristo, amém? Nota, Jesus diz, vão e façam discípulos batizando-os. Sim, Jesus é quem salva, mas quem que batiza são os discípulos. Então sim, Jesus salva, mas Jesus não é quem batiza. Jesus não é quem faz o discípulo. Jesus dá ordem para os seus discípulos fazerem discípulos. E esse é o propósito que une todos nós aqui hoje. É o propósito de pregar a palavra. É o propósito de fazer discípulos. Esse era o propósito de Paulo. Paulo só tinha uma coisa na cabeça. Eu vou até Roma porque eu quero chegar até o imperador e pregar a palavra para o imperador. E um dos desejos de Paulo, a Bíblia diz, é que ele queria chegar na região de Espanha, onde hoje é Portugal. Um dos sonhos de Paulo é estar onde você está aqui hoje. Um dos sonhos de Paulo era pregar a palavra talvez nesse parque aqui hoje. Talvez nesse local aqui hoje. Era ter chegado em Portugal, Espanha, amém? E nós estamos aqui com esse privilégio para pregar a palavra de Deus. Lisboa é um cemitério a céu aberto. Pessoas estão mortas por dentro. Mortas andando de carro. Mortas andando de roupas de marca. Mortas indo para lugares, indo para bares e achando que isso vai satisfazê-los. Lisboa é um cemitério a céu aberto. Você vê isso. Você olha para as pessoas e você vê isso. Ou você acha que as pessoas estão com uma vida até mesmo melhor que a sua. Sim, talvez elas tenham uma vida com maior condição financeira, mas não há nada melhor do que estar perto de Jesus Cristo, amém? Nada melhor. Amém. E bom, é bom ter uma família. Paulo tinha uma família. Família nos traz um lar. E a igreja ela é um exército, mas a igreja também é uma família. Amém. A igreja é uma família. Família é aquela que você vai quando você quer ser encorajado. Amém. Eu lembro quando eu saí da casa dos meus pais com 17 anos e eu fui morar com os universitários, com estudantes. E toda vez que eu voltava para casa dos meus pais, minha mãe tinha um prato de comida pronto lá. Uma toalha limpa, um edredom e um travesseiro cheirando amaciante. E toda vez que eu voltava para casa dos meus pais, eu me sentia encorajado. E essa deve ser a igreja. Nós vamos aqui para encorajar uns aos outros e para sermos encorajados, amém? Amém. Família é onde você vai quando quer amor e suporte. Família é aquela que te ama mesmo quando você se rebela e se torna alguém mimado. Essa família mesmo assim vai te amar. Família é um lugar de treinamento, de discipulado, mas também é um lugar de proteção. Você vai para sua casa porque você quer estar num lugar protegido. E uma família, ela acontece com base em imitação. Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E Paulo tinha vários filhos espirituais. E desses filhos tinham também filhos espirituais. Uma família existe imitação. Nós queremos imitar
quem nos discipula. Queremos imitar os nossos líderes, amém? Não escutei muitos améns. Amém? Família, você não conseguiria nem andar se você não imitasse seus pais. Você não conseguiria nem falar se você não imitasse seus pais. Porque para existir uma família é necessário imitação. Mas a igreja não é apenas uma família. A igreja é um exército, composto por homens e mulheres de Deus. Olha lá em 2 Coríntios capítulo 10. Segundo Coríntios 2 Coríntios 10, versículo 3, a Bíblia diz: somos humanos. É certo? É certo, né, que somos humanos? Sim. Ok, muito bom. Ninguém é um robô aqui, né? Não. Um robô espiritual, preciso fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu sou programado para... Não. Você quer fazer as coisas, você tem desejos. Nós somos humanos. E muitas vezes o nosso desejo não é compatível com o que precisamos fazer. E aí o que nós fazemos? Nós negamos o nosso desejo. Mas negar sua vontade, negar o seu desejo é mudar a sua vontade. Não é fazer de cabeça para baixo, ok, eu vou ter meu tempo com Deus, eu vou estar pregando. Isso não é se negar. Se as pessoas sabem que você está se negando, você não está se negando. Se negar é você mudar o seu coração. É você mudar o seu sentimento, mudar a sua vontade para se parecer com Jesus. Jesus não queria ir para uma cruz, mas ele muda o seu coração. Jesus disse: se for possível, Deus, afasta de mim esse cálice. Mas se não for, se essa é a tua vontade, que seja feita a tua vontade. E como que Jesus muda o seu coração? Por meio da oração. Amém? Continuando lendo. Mas não são humanos os nossos critérios de ação. 4. As armas que utilizamos no combate não são apenas humanas. Nota que ele diz apenas humanas. Porque a sua força vem de Deus e deita por terra todas as fortalezas. Deitamos abaixo as ideias erradas e toda espécie de arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E fazemos com que o pensamento humano obedeça a Cristo. Amém. A Bíblia deixa muito claro que, como exército, nós lutamos contra as ideias erradas. Nós pregamos contra as ideias erradas. Quem já ouviu falar: olha, é só você ser uma pessoa boa, não roubar, não matar, que você vai para o céu? Isso é uma ideia errada, de acordo com a Bíblia. Sim. Quem já ouviu: vem aqui na frente, aceita Jesus no seu coração, dá um pulinho aqui, enquanto o piano está na clave de sol aqui, e você vai estar salvo. E o seu sentimento vai ditar que você... Isso é uma ideia errada. E não tem uma pessoa na Bíblia, nem existe isso na Bíblia, aceitar Jesus, não existe isso na Bíblia. Nós combatemos as ideias erradas. Por quê? Porque estamos numa guerra. E como que Satanás ganha nessa guerra? Ele distorce a Bíblia. Ele distorce a palavra de Deus. Deus espera que nós lutemos contra o ateísmo. Eu era ateu. Deus espera que nós lutemos contra os pecados. Que nós lutemos contra a religiosidade. Nós somos a Igreja Cristã Internacional de Lisboa. Amém? Nós não somos uma igreja pentecostal. Nós somos uma igreja da Bíblia. Amém. O dia de Pentecoste é uma festa dos judeus. E os pentecostais, eles distorcem Atos capítulo 2, onde estavam falando em outros idiomas, é a palavra original grega, para falar que estavam falando em outras línguas, e daí que surgiu o pentecostalismo. O movimento pentecostal começou em Los Angeles, na Califórnia, na Azusa Street Revival, no século passado. Eles faziam uma reação à igreja católica. Porque eles queriam não apenas ir para uma igreja, e realmente, você vai para uma igreja católica, você chega lá, Sim. e você sai, ninguém fala com você e não acontece nada. Então, eles queriam algo diferente, eles queriam sentir Deus. E isso é algo bom. É algo bom você sentir Deus. Mas daí começaram doutrinas erradas.
onde eles começaram a inventar línguas e inventar coisas que isso já se cessou, como a Bíblia diz. Nós precisamos lutar contra essa falsa doutrina. E nós temos muitos membros aqui da igreja de Lisboa que eram pentecostais. Vários membros, amém? Que tiveram um passado pentecostal e que querem sentir um relacionamento com Deus. Isso é incrível. Se você era pentecostal e hoje você se tornou um discípulo e você quer sentir um relacionamento com Deus, você está no caminho certo. Muitos de nós aqui que éramos ateus, nós não temos isso que nós deveríamos ter, que é você querer sentir Deus, mas sentir Deus da maneira certa, amém? De acordo com a doutrina certa, amém? Amém. Sentir Deus, não é nada errado com isso. Não há nada errado em querer sentir um relacionamento com Deus. E esses discípulos aqui da igreja agora colocam os fatos acima dos sentimentos, amém? Nós estamos em uma guerra a todo momento. Nesse exato momento está acontecendo uma guerra no seu coração, onde talvez você está anotando o que eu estou pregando, talvez você está dormindo ou bocejando, talvez você está no seu Instagram nesse exato momento, ou no seu WhatsApp. Você está numa guerra nesse exato momento. E se você estiver no Instagram nesse exato momento, Satanás já tomou a guerra no seu coração, amém? Nós estamos em uma guerra a cada segundo. A cada segundo. Eu lembro quando eu fui missionário lá no Peru, lá em Lima. Eu e o Danilo. Nós estivemos lá em Lima, não no mesmo tempo, ele foi primeiro, depois eu fui, né? E lá no Peru nós conhecemos muitos peruanos que se tornaram discípulos. E lá era uma guerra espiritual também. Eu lembro de um cara que estudou a Bíblia. O nome dele é Justin. E esse cara, esse rapaz que nós estudamos a Bíblia, esse gajo que nós estudamos a Bíblia, ele queria muito estudar a Bíblia, queria muito ser discípulo, mas os seus pais estavam perseguindo a igreja. Então os pais não eram como a Maria que está aqui, né? E a Caroline gosta que a Maria esteja aqui, amém? Mas tem alguns pais que detestam o filho estar na igreja. E os pais do Justin começaram a perseguir a igreja. E eu lembro que os estudos nem mais poderiam ser presenciais, porque os pais trancavam o Justin dentro de casa. E o Justin tinha 17 anos. Ele nem tinha liberdade legal para sair de casa sem autorização dos pais. E eu lembro de um áudio que o Justin mandou para mim, um áudio de WhatsApp, onde ele estava falando com o pai, discutindo, tentando ganhar argumentos com o pai sobre o cristianismo. Falando, pai, não, mas... E em um momento do áudio, o pai começou a gritar com ele e começou a bater nele. E no áudio você escuta o pai batendo no Justin. Até que chegou no último estudo virtual. E eu lembro que o Justin tomou a decisão de ser batizado, de se tornar um discípulo. E no domingo, no qual ele viria para ser batizado, o pai dele trancou ele dentro de casa. Ele pulou da janela de casa. Começou a correr pro metrô. Eu estava lá no metro, esperando por ele. Ele veio até mim, mas no caminho ele disse, Lucas, meu pai está me perseguindo. Meu pai está vindo e eu acho que ele também vai para essa reunião hoje. E eu comecei a tremer um pouco. Não, meu Deus, o pai, eu não conhecia o pai dele, não sabia como que era, né? Depois chega o Justin com o pai. E o pai é peruano também, então ele é bem baixinho, amém? Então, se fosse um Michael Hart, eu não sei o que eu faria, né? E o pai dele vem, e nós vamos juntos até o culto para que o Justin fosse batizado. E no metro foi uma situação muito awkward. Eu tentava puxar um assunto, o pai dele olhava assim para mim, amém? Aí a gente chegou no culto, o Justin foi aqui na frente, foi apresentado para toda a igreja. E uma das coisas que o Justin falou, quando ele comentou sobre o dia que ele foi batizado, foi... Ele apontou para o pai, que estava sentado lá no fundo, e disse, pai, eu sei que você não entende o que está acontecendo comigo agora, mas eu sei que um dia você será batizado. Amém. 5 meses depois, o pai foi batizado, amém? Nós estamos em uma guerra espiritual. Sim. Pode não fazer sentido lógico isso. Por que um pai não quer que o filho abandone a masturbação? Abandone a pornografia? Tem amigos cristãos que vão ajudar ele. Por que o pai e a mãe não querem isso? Porque estamos em uma guerra espiritual, não faz o sentido lógico. O pai do Justin estava tranquilo com ele ir para festas. Com ele ficar bêbado e destruir a vida dele. Ele estava tranquilo, mas quando ele falou de ir para a igreja e ser batizado, como assim?
nós somos católicos, você já foi batizado? Como assim ser batizado? E quando ele estava querendo mudar a vida dele, os pais começaram a perseguir ele. A mesma coisa com a Ana, minha esposa. Os pais dela são ateus, são russos. E quando a minha esposa disse para os pais, eu quero ser batizada, a mãe dela fez ela esperar 1 mês dentro de casa para ser batizada. Por quê? Porque as pessoas são assim, porque nós estamos em uma guerra espiritual. Estamos em uma guerra espiritual, espero que você veja isso. Primeiro ponto. Vamos, Lucas. Lute a guerra contra a rebeldia. Lute a guerra contra a rebeldia. Satanás quer fazer de tudo para que pessoas não sejam salvas. Satanás quer fazer de tudo. E nós, como discípulos, precisamos lutar contra a guerra da rebeldia. Eu lembro que lá no Peru mesmo, eu estava namorando a Ana virtualmente. Ela morava em Boston e eu morava lá no Peru, né? E o namoro dentro da igreja é um namoro puro. Sim. Amém. Amém? É um namoro puro. Eu não beijava a Ana. A primeira vez que eu tive algo com a Ana foi no altar do meu casamento. Amém? É algo puro. Então, eu lembro que nós estávamos falando e meu explorador falou, ok, vai lá visitar ela em Boston. Só que quando você for lá, traga um telemóvel para mim que eu vou comprar lá porque lá é mais barato. Então eu fui lá pegar o telemóvel dele, mas principalmente estar com a Ana, né? A gente foi na igreja juntos, foi muito legal. E uma única coisa que meu explorador falou, Lucas, quando você voltar para o Peru, no aeroporto, pegue um táxi do aeroporto. Não pegue um táxi clandestino, porque ainda que seja mais barato, pegue um táxi do aeroporto. E o que eu fiz? Eu fui rebelde. Eu voltei pro Peru, tava com o telemóvel dele e eu peguei um táxi clandestino. Um táxi mais barato. O que aconteceu? Eu esqueci minha mochila no táxi. Eu voltei correndo para o aeroporto, comecei a conversar com... Sabe aqueles caras que falam, táxi? Eu comecei a conversar com eles. Você conhece esse cara? E até que eu encontrei esse cara, ele me devolveu a mochila, mas o telemóvel não estava dentro da mochila. E até explicar por que não tem um telemóvel dentro da mochila, já estava perdido o telemóvel. Alguém já tinha pego e foi assim. E eu lembro, por causa da minha rebeldia, há um conselho do meu discipulador, ainda que seja um conselho estúpido, talvez. Mas não é pecado eu pegar um táxi clandestino, não é pecado isso. Mesmo que eu fui rebelde e isso aconteceu. Precisamos lutar contra a guerra, lutar a guerra contra a rebeldia. A rebeldia sempre te faz perder alguma coisa. Sempre te faz. Tem pessoas na igreja que querem casar. Amém? O Michael quer casar? Amém? Amém? E seu explorador diz, olha, você quer casar? Vai em saídas, encoraja as irmãs e você não faz isso. Como que você quer casar assim? A Bíblia diz, mulheres, submetam aos seus maridos. E a esposa contraria o marido, desrespeita e depois não se sente amada. A Bíblia diz, homens, amem e considerem as suas mulheres. E o marido é super rude e seco com a esposa. E depois se pergunta por que não se sente respeitado. A rebeldia contra as escrituras sempre vai te fazer perder alguma coisa. Quantas vezes eu vi pessoas que estavam estudando a Bíblia, mas abandonaram os estudos bíblicos, não se tornaram discípulos porque não queriam largar um relacionamento imoral. E não se tornaram discípulos. 5 meses depois, esse relacionamento se rompe. E agora a pessoa não tem nem esse relacionamento, nem o relacionamento com Deus. Por conta de rebeldia. Quantas vezes eu vi pessoas caírem da fé, pessoas abandonarem a Jesus Cristo, não quererem mais ser discípulos, e essas pessoas levando outras pessoas dentro da igreja com ela. Não seja rebelde. Versículo 9, Atos 27. Atos 27, versículo 9. A Bíblia diz, como já tinha passado muito tempo e se tornava perigoso viajar por mar, porque o inverno se aproximava, Paulo deu-lhes este conselho. Meus amigos, vejo que a nossa viagem daqui para diante vai ser perigosa, representando muitos prejuízos para a carga e para o navio, e até nós podemos perder a vida. Mas o oficial romano
tinha mais confiança no piloto e no capitão do que em Paulo. Eles não ouviram o conselho de Paulo, porque eles eram rebeldes. Eles tinham mais confiança no mundo do que confiança no homem de Deus. A rebeldia, ela vem da falta de confiança. Você confia que Deus colocou os líderes na sua vida para que pudesse te ajudar, te inspirar. Rebeldia é uma insistência irracional em manter uma opinião mesmo diante de evidências contrárias. Mesmo às vezes diante da Bíblia, você mantém a mesma opinião por causa de rebeldia. A rebeldia, ela pode refletir no medo de perder o controle ou de uma necessidade de validação. Você já viu aquela pessoa rebelde por necessidade de validação? Principalmente um adolescente, eu fui assim. Quando eu me tornei adolescente, eu usava coturno, tinha um brinco aqui, tinha um cabelo bem grande, usava preto, tocava guitarra, o Danilo lembra disso. Andava de skate e eu era contra o sistema, porque eu pichava a carteira da escola. Eu era contra, eu era rebelde, contra o sistema, porque eu tinha uma necessidade de validação. Eu precisava que as pessoas me validassem, que as pessoas olhassem para mim. Muitas vezes quando nós somos rebeldes, é porque nós queremos nos validar. Nós temos uma necessidade de querer ser validado. A nossa opinião importa, mesmo que seja contra a verdade. Muitas pessoas são rebeldes simplesmente por orgulho. Sim. Não tem outra explicação. Orgulho. Porque eu considero que a minha opinião é a certa, por orgulho. E o único desafio que eu tenho para todos nós aqui, hoje, você que veio hoje aqui, eu tenho um desafio. Cumpra os desafios. Cumpra os desafios. Pare de ser rebelde. Você sabe qual é o desafio que Deus colocou na sua vida hoje? Talvez seja comprar uma Bíblia. Você comprar uma Bíblia. É um desafio. Cumpra o desafio. Talvez seu desafio seja agora se tornar um discípulo e convidar pessoas e fazer outros discípulos. Então, cumpra esse desafio. Talvez o seu desafio seja, não sei, ter seus tempos com Deus todos os dias. Talvez seu desafio seja chegar cedo e não atrasado nas reuniões. Eu não sei qual é o seu desafio, mas cumpra o desafio. Não seja rebelde com Deus, amém? Amém. E por isso, eu anotei aqui os últimos 3 desafios para ver se nós estamos cumprindo, amém? O desafio do último domingo foi compartilhar a fé todos os dias. Amém. Você tem cumprido isso? Ou você vem, escuta, sai por aqui, sai como um fariseu hipócrita? Ok, muito bom. Não, ou você realmente cumpre os desafios, não é rebelde. O último desafio do Campus Divo foi qual? Aprender a fazer os estudos bíblicos, dos princípios básicos. O último desafio do Entre-Semanal de Mulheres, eu não estava lá, amém? Mas a Ana falou para mim qual que foi. O último desafio foi cada república ter objetivos e cumprir os objetivos. Você tem realizado os desafios. Isso vai demonstrar se você hoje tem sido alguém rebelde ou alguém humilde. Amém? Versículo 13. Começou a soprar do sul um vento fraco. Por isso pensaram que podiam pôr em prática o que tinham planeado. Então eles olharam para a situação e pensaram, esse Paulo maluco, ele falou que a gente precisa esperar, a gente não precisa esperar, o vento está muito fraco. Versículo 13 ainda. Levantaram ferro e seguiram ao longo da costa de Creta. Mas pouco depois, desencadeou-se um vento ciclônico de nordeste, que arrastou um navio. Como se tornou impossível navegar contra o vento, deixamos o navio ir à deriva. Passamos depressa a sul de uma ilhota chamada Cauda, onde o vento era menos forte, e ali conseguimos com muita dificuldade salvar a baleeira do navio. Olha que interessante, é muito detalhado isso aqui, né? Os marinheiros içaram-na para bordo e reforçaram o navio com cabos de segurança. Depois, como tinham medo que o navio fosse encalhar nos bancos de areia das costas da Líbia, baixaram as velas e foram à deriva. No outro dia, com a tempestade continuava muito forte, e começaram a deitar a carga ao mar. Eles começaram a tirar o que estava dentro do navio e começaram a jogar no mar. No terceiro dia, deitamos à água os apetrechos do navio, com as nossas próprias mãos.
Durante muitos dias não conseguimos ver nem o sol nem as estrelas. A tempestade continuava ameaçadora, de maneira que já não tínhamos qualquer esperança de nos salvarmos. Havia muito tempo que não comíamos nada. Então Paulo pôs-se de pé no meio deles e disse: meus amigos, tinha sido melhor darem-me ouvidos e termos ficado em Creta. Então Paulo falou, I told you so. Ele falou, eu te disse, eu falei isso para você. Mas vocês não me ouviram, por quê? Vocês são rebeldes. Teríamos evitado assim este sofrimento e estes prejuízos. Mas agora tenham coragem, porque ninguém aqui vai morrer. Amém. Apenas se perde o navio. Digo isto porque na noite passada apareceu-me um anjo enviado a Deus, por Deus, a quem pertenço e a quem adoro, que me disse, Paulo, não tenhas medo, porque tens de te apresentar diante do imperador romano. Por tua causa, Deus vai livrar da morte todos que estão contigo a bordo. Portanto, meus amigos, coragem, eu tenho confiança em Deus. Ele vai fazer aquilo que me disse, mas vamos naufragar em alguma ilha. Toda rebeldia te faz perder alguma coisa. O que eles tiveram que perder aqui porque eles foram rebeldes a Paulo? Eles perderam um navio. E depois a Bíblia diz quantos lugares, esse navio tinha mais de 200 lugares. E nós temos uma estimativa de quanto custava esse navio. Esse navio custava entre 100 mil a 250 mil sestércios. Quanto que é isso? Isso é quase $1 milhão. Eles perderam $1 milhão nos dias atuais por causa de rebeldia. Porque não ouviram o conselho de um homem de Deus na vida deles. O que a rebeldia vai tirar de você? Vamos ser obedientes à palavra de Deus, irmãos. Amém. Nós não estamos aqui para brincar de igreja. Não. Nós somos a igreja. Nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. Amém. Então vamos obedecer à palavra de Deus. Se você nos visita hoje, estude a Bíblia com quem te convidou. Procure entender o que significa tudo isso que nós estamos falando aqui. E obedeça a palavra de Deus. Se você já tem estudado a Bíblia, cumpra com os desafios. Tenha um coração obediente à palavra de Deus. Se o seu desafio é comprar uma Bíblia, se o seu desafio é ter tempos com Deus, faça isso. Tenha um coração obediente, amém? Versículo 33, para a gente terminar. De madrugada, Paulo pediu a todos que comessem alguma coisa. Já faz hoje 2 semanas que estão à espera e durante esse tempo não comeram nada. Imagina você, 2 semanas sem comer. Imagina você, Romeu, 2 semanas sem comer. Tatiana, 2 semanas sem comer. Eu também não conseguiria. É muita coisa. Eles ficaram 2... Por quê? Porque eles não ouviram o conselho. Vocês entendem a importância do conselho, irmãos? Sim. Vocês estão animados para ouvir conselhos? Amém. Vamos ouvir conselhos. Eles foram rebeldes, ficaram 2 semanas sem comer. Versículo 34. Peço-vos que comam qualquer coisa, pois precisam que se alimentar para continuarem a viver. Ninguém daqui vai perder nem sequer um cabelo. Dizendo isso, Paulo pegou no pão, agradeceu a Deus diante de todos, partiu e começou a comer. Todos ficaram com mais coragem e puseram-se também a comer. Olha que interessante, eles não escutam o conselho de Paulo sobre continuar na ilha, mas eles escutam o conselho de Paulo sobre comer. É engraçado. Eles fazem o que eles querem fazer. Eles escutam o que eles querem ouvir. Sim. Eu espero que você não seja alguém que escolhe os conselhos. A minha convicção é que às vezes quando eu vou pedir um conselho, talvez para o Michael, talvez para o meu explorador, talvez para o Antônio, quando eu vou pedir conselho para alguém, para o Danilo, eu penso, qual será dos homens que vai falar o que eu não quero escutar? Quem será que vai falar o que eu não quero ouvir para eu poder considerar ainda mais? Esse deve ser o nosso coração. Às vezes eu quero pedir conselho para alguém que eu já sei que a pessoa vai me dar o conselho que eu quero ouvir. Não, peça o conselho que você não quer escutar, amém? Mas que bom que eles comeram. Eles não estavam orgulhosos, né? Aqui nesse momento. Éramos ao todo no navio 276 pessoas, versículo 38. Depois da refeição, deitou-se o trigo ao mar para aliviar o navio. E aqui nós vemos que o navio, ele naufraga em uma ilha.
E no final, no último versículo, 44. A todos os outros deu ordem para procurarem salvar-se, agarrados a tábuas ou a bocados do navio. Foi assim que todos chegaram à terra são e salvos. Ou seja, de uma maneira humilhante, eles chegam até a terra. Porque rebeldia, talvez na hora você possa estar bem orgulhoso, mas isso vai te humilhar. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, amém? Segunda e último ponto. Lute a guerra contra o maligno. Lute a guerra contra o maligno. Se você não comprar a guerra que vale a pena comprar, que é a salvação das almas, você vai comprar guerras inúteis. Eu sei disso pessoalmente, acontece várias vezes comigo. Quando eu passo um dia sem compartilhar minha fé, sem falar com alguém sobre Jesus, sem estudar a Bíblia com alguém, eu começo a ficar crítico com coisas inúteis. Sim. Eu chego em casa e falo, Ana, esse lixo, ele tá cheio. E ninguém tirou esse lixo. Eu começo a ficar com uma amargurinha no meu coração. Por quê? Porque eu não estou comprando a guerra que vale a pena comprar. Eu estou comprando guerras inúteis. Você compra guerras inúteis, principalmente com a sua esposa. Uma coisa que eu aprendi é que existem batalhas que valem a pena nós perdermos, para que nós possamos ganhar a guerra, amém? Existem batalhas, então, às vezes quando nós vamos assistir um filme, eu e Ana, e eu falo, eu quero assistir um filme que tem guerra, que tem sangue, que tem história, que tem, sabe, algo, e a Ana quer assistir um romance, algo romântico. A história de é sempre isso, uma história de um cara com uma mulher e o cara fica doente, morre e a mulher... É sempre a mesma coisa. Amém, vamos assistir o seu filme, Ana. Deixe as batalhas assim para suas esposas, amém? Ame a sua esposa. Ame a sua esposa. E ganhe a guerra mais importante. Qual é essa guerra? A guerra da nossa salvação. Sim. Que se um dia a Ana chegar para mim e falar, Lucas, eu não quero ir para a reunião hoje, isso nunca aconteceu, mas não quero ir para o domingo hoje, não quero ir para a reunião, não quero ir para o culto. Eu sei que essa batalha eu vou ganhar com ela. Sim. Amém. Porque eu perdi as mais pequenas, amém? As menores. Sim. Compre a guerra que vale a pena. Com que você se preocupa hoje? Com o papel higiênico da sua household? Com o ralinho da pia do banheiro, com o que você se... Com quais são as guerras que você tem comprado hoje? São essas guerras? Amém. Ou é salvação de almas? Ou é estar no campo de batalha? Amém. Em estudos bíblicos? Sim. É você ir para o estudo bíblico, abrir a Bíblia, abrir a espada, cortar a pessoa enfrentar você. Não, mas eu não concordo com isso, você não concorda com isso, você não concorda com a Bíblia. Com que guerra você tem comprado? Eu espero que você tenha comprado a guerra certa. Amém. Você tem lutado para trazer pessoas para o céu. Amém. Olha só, a Bíblia diz em Apocalipse que Satanás já perdeu a guerra. Sim. Isso é incrível, não? Sim. Mas olha que bizarro isso. Satanás já perdeu a guerra e mesmo derrotado, ele continua a lutar essa guerra. Amém. Olha que maluquice isso. Você já perdeu a guerra e mesmo assim você continua lutando a guerra. Satanás já tem seu fim decretado e ele sabe disso. Mesmo assim ele continua tentando trazer o maior número de pessoas que ele consegue para o inferno. Se Satanás continua fazendo isso, quanto mais nós que já vencemos com Cristo. Amém. Sabe, você pode aprender algo de Satanás. Mesmo derrotado, ele continua com muita avidez a procurar como um leão que se espreita para atacar a presa. Esse é Satanás. E nós que vivemos hoje, que já temos a guerra ganha, por que não mais nós precisamos ganhar as almas para ir para o céu? Satanás quer trazer almas para o inferno, nós queremos trazer as almas para o céu, amém? Aprenda com a guerra, aprendemos com isso. Você tem lutado para trazer pessoas para o céu. Existem dois tipos de pessoas. Os judeus cristãos e os gentios cristãos. Dois tipos de pessoas. As pessoas que eram religiosas. Meu pai foi pastor, meu avô foi pastor, meu bisavô foi pastor, meu trisavô foi pastor. Eu nasci, quem já ouviu alguém falar isso? Eu já nasci em berço cristão, berço evangélico. Eu já sou alguém, eu fui cristão com 5 anos de idade e eu sei de tudo da Bíblia e sei fazer tudo. Tem pessoas assim?
E tem os hedonistas. Tem as pessoas que não acreditam em Deus, que querem viver a vida da maneira deles, que fazem todas as coisas que eles querem fazer. Tem dois tipos de pessoas que os dois precisam chegar nos céus. E quando Paulo ele escreve a carta aos Romanos, que é para onde ele vai em Roma, é uma igreja onde tinha metade das pessoas que eram judeus antes de serem cristãs e a outra metade eram gentios, eram os pagãos. E é mais ou menos a igreja que nós temos aqui hoje, amém? Metade mais ou menos das pessoas eram pessoas religiosas que iam para a igreja, mas não estavam salvas, não estavam perto de Deus. E a outra metade eram pessoas que aproveitavam a vida e queriam fazer tudo o que bem entendesse e também estava longe de Deus. Não pense que você é melhor por ter sido religioso antes que ser discípulo. Eu era assim. Eu ia para a igreja com meus pais pequeno. Eu cantava as coisas, mas eu discordava. Eu não estava conectado. Eu não era um discípulo de Jesus Cristo. Esse era eu, alguém religioso. Esse é o tipo de pessoa que estuda a Bíblia e já acha que está salvo. Quem matou Jesus? Não foram os pagãos, foram os religiosos, que já achavam que estavam salvos. Esses foram quem mataram Jesus numa cruz. Foram as pessoas que já diziam religiosas, que já diziam que está tudo bem e nós somos religiosos. Os legalistas. Talvez essa seja a sua categoria hoje. Você vai para a igreja a vida inteira, enquanto está nas maiores profundezas do inferno. Com louvor religioso, que você canta religiosamente, mas Deus tem nojo disso, de um louvor religioso. Deus não quer apenas as coisas, a instituição, o templo, as roupas. Deus quer o seu coração. Você pode ir para a igreja e cantar um louvor religioso e mesmo assim estar longe de Deus. Deus quer o nosso coração. Como outros que eram hedonistas. Você já fez tudo. Já fez cocaína, você já teve sexo em todos os lugares, você se masturbou, você assistia pornografia. Talvez esse era você ou é você hoje. Uma pessoa hedonista, que ficava bêbado. Eu lembro, eu era assim também, eu sou pior, eu era os dois. Eu era religioso e eu era um hedonista. Eu fazia coisas terríveis. Eu tive já sexo dentro de um restaurante no chão, um lugar podre. Esse era eu. Às 2 da manhã. Invadindo um restaurante para ter sexo no chão de um restaurante. Esse era eu. Eu era os dois. Quem é você hoje? O mais importante é que hoje estamos aqui para glorificar a Deus. Amém? Independente de quem você seja, de quem você era, religioso ou hedonista, você hoje está aqui para glorificar a Deus e para ser um discípulo. Eu sou grato por ser um discípulo hoje. E a igreja de Roma era assim. Tinha discípulos judeus, religiosos, se achavam superiores, e os discípulos que eram pagãos, que também se achavam superiores. E Paulo diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não importa o pecado. Não importa o que você fez, mesmo que tenha sido uma hipocrisia que você fez, ou uma religiosidade, né? Se você pecou, você já está destituído da glória de Deus. E aqui hoje na igreja nós temos pessoas que eram religiosas, mas hoje são discípulos, amém? Como a Ellen que está aqui hoje, amém? A Ingrid que está aqui hoje, o Danilo que está aqui hoje. Eram pessoas religiosas que hoje são discípulos. E temos pessoas que eram até ateus, hedonistas, e hoje são discípulos de Jesus. Amém? Nós temos a Tatiana que está aqui, o Brian, o Antônio, que eram pessoas que nem acreditavam no jeito que queriam viver a vida dele. O Antônio já compartilhou que ele fazia parte de uma gangue em Londres. Mas hoje ele é um discípulo de Jesus Cristo, amém? 1 Pedro, capítulo 5, para terminarmos, ok? Já estamos terminando. Nós temos sanduíches aqui hoje. Sim. Então, mas o sanduíche da Bíblia é incrível, né? Amém. Sanduíche por quê? Porque é encorajamento, repreensão e encorajamento. Amém? Esse é o sanduíche que nós vemos. 1 Pedro, capítulo 5. Versículo 8. A Bíblia diz: sejam prudentes e estejam alerta, pois o vosso inimigo, o diabo,
anda à vossa volta, como um leão a rugir, procurando a quem possa devorar. Estejam firmes na fé, resistam-lhe e saibam que os outros crentes espalhados pelo mundo passam pelos mesmos sofrimentos. Não é encorajador saber que outras pessoas ao redor do mundo estão passando pela mesma coisa que você hoje? Se hoje você tem dificuldade, se hoje você tem sido tentado a se masturbar, tentado a assistir pornografia, saiba que essa mesma tentação está acontecendo com um discípulo lá no Brasil, lá na África do Sul, lá na China, lá nos Estados Unidos, a mesma tentação. E isso nos encoraja, porque se eles conseguem, nós também conseguimos, amém? Durante a guerra, existem pontos onde nós nos encorajamos. Durante a guerra, existem alguns acampamentos numa guerra, onde você vai para ter comida, suprimentos, para você ter ajuda médica, apoio médico, para você estar com outros soldados, até cantarem canções juntas. E nós também temos isso numa guerra espiritual. O que é isso? É o seu tempo com Deus. Quando você tem o seu tempo com Deus, é o momento para você se fortalecer. É o momento para você... O que é um tempo com Deus? É você ler a Bíblia e orar todas as manhãs. Isso é um tempo com Deus. Quando você faz tempo com Deus, você está no relacionamento com Deus, isso te prepara para a guerra espiritual do dia, amém? Mas por que você tem tempos com Deus? A razão de tempos com Deus é para que você saiba quem Deus é. Essa é a razão. Às vezes você pode ter um tempo com Deus egoísta. O que Deus vai me dar hoje no meu tempo com Deus? Às vezes, isso já aconteceu várias vezes comigo. Eu vou para o meu tempo com Deus, que nugget eu vou encontrar hoje na Bíblia? Que nugget eu vou encontrar para poder pregar? Às vezes tem dias que você não vai encontrar nenhum nugget. Que Deus não vai te dar uma revelação. Mas às vezes você tem tempo com Deus e a coisa mais simples tem que te dar convicção. Às vezes eu estou no meu tempo com Deus, eu não consigo encontrar um nugget e o que me dá convicção é que eu preciso ser amoroso. E pronto. Esse foi o meu tempo com Deus. Eu preciso ser amoroso. Eu preciso ser humilde. Entende? Não vá para o seu tempo com Deus achando que você quer algo do seu tempo com Deus. O que Deus... Não. Às vezes Deus não te dá nada por conta disso mesmo. Vá para o seu tempo com Deus para conhecer a Deus. É isso. Para ter um relacionamento profundo com Deus. E a segunda e última coisa, que é um oásis no deserto, quando nós estamos na guerra espiritual, são as conferências. Para quem não sabe, nós vamos ter uma conferência. O que é uma conferência? Onde vários discípulos ao redor do mundo se reúnem em um lugar e lá todos os dias, por uns 4 dias, tem pregações, tem saídas, tem tempos. É um lugar que você se encoraja e você volta para o seu campo de batalha e você volta com as energias recarregadas, amém? Nós temos uma conferência chamada GMC, que vai acontecer lá em Londres, daqui 3 semanas. Quem já se registrou para essa conferência? Ok. Metade da igreja. Ok. Então, essa conferência vai ser incrível, irmãos. Vai ser um oásis no meio do deserto. E eu vou falar 5 pontos bem rápidos de como se preparar para essa conferência. Talvez você já foi para 1 ou 2 conferências na sua vida e você acha que você já sabe de tudo sobre conferência, né? Não precisa ouvir. Não. Anote esses pontos são muito importantes e é o que eu vou fazer também, amém? Primeiro ponto, leia o programa da conferência. Okay? Nós enviamos o programa no grupo. Leia, veja o que vai acontecer. E depois disso, faça uma agenda sua para a conferência. Vá preparado para a conferência. Esteja em todas as sessões da conferência. Se você for solteiro, não esteja nem de casados. Amém? Só isso. Mas, tirando essa, você pode estar em todas as sessões da conferência. Amém? Esteja em todas as sessões. Segundo ponto. No mínimo, marque uma saída por dia e um tempo com alguém por dia. No mínimo. Então são 5 dias que você vai estar lá, tenha 5 saídas. 5 dias que você vai estar lá, tenha 5 tempos com outras pessoas, ok? Terceiro ponto, eu já falei. Faça uma agenda para a conferência. Você não vai lembrar das 5 saídas. Você não vai lembrar dos horários, você não vai lembrar de todas as sessões. Faça uma agenda. E o Murilo fez uma agenda compartilhada para todos nós. Você pode usar aquela agenda como base, ok? Quarto ponto, chegue 30 minutos antes das sessões. Não chegue atrasado nas sessões. São mais de 2.000 discípulos que vão estar lá em Londres.
Chegue com antecedência. Chegue para pegar um lugar que você vai conseguir ver bem o que está acontecendo, ok? E quinto e último ponto, eu diria que talvez o mais importante, seja humilde. Não vá para a conferência, eu sou um missionário aqui em Portugal e eu tenho muito para ensinar. Não. Seja humilde. Vá para aprender. Vá para os tempos com outros. Se você é um irmão, você marca um tempo com outro irmão. Vai e faça essas perguntas. Olha, essa é a minha responsabilidade na igreja. Como que eu posso crescer? O que eu preciso fazer? Qual é o conselho que você tem para mim? Vá com espírito humilde, amém? Irmãos, em conclusão, vamos lutar essa guerra. Vamos lutar a guerra contra a rebeldia, a guerra contra Satanás. Se você veio aqui hoje, Deus está te recrutando para essa guerra. Ou talvez Deus já te recrutou para essa guerra. Vamos lutar e dar todo o coração para Deus. E para Ele já todas as glórias. Amém.